E aí pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos, esse é o quarto vídeo da nossa série onde a gente está construindo um joguinho de nave em JavaScript para web. E nesse vídeo a gente vai tratar a colisão entre os disparos do canhão da nossa nave e as naves dos alienígenas. Se você já assistiu o vídeo sobre colisão aqui desse canal, então você já tem aquele arquivo que a gente pode reaproveitar aqui nesse programa. Lá no vídeo sobre colisão eu falo que a gente vai criar um arquivo que pode ser reaproveitado em várias situações. Esse joguinho aqui é uma dessas situações. Se você não assistiu e nem quer assistir agora, tudo bem. A gente vai criar um arquivo, só que vai ser uma versão simplificada do arquivo de colisão, só para resolver o que a gente vai precisar aqui nesse projeto mesmo, tá ok? Então, mãos na massa, vamos resolver aqui nosso projeto Batalha Espacial. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um documento que eu vou chamar de collision.js, que vai ser o arquivo onde eu vou resolver a minha colisão, né? Então, eu vou criar uma função, eu vou chamar de collide. E essa função, por parâmetro, ela vai receber dois objetos, dois sprites lá do meu jogo, né? Eu vou chamar de sprite1, ou S1, e S2, que é o sprite 2. Vou criar uma variável hits, que vai receber o valor false, por default, né? E vou precisar de duas variáveis para armazenar a distância entre os meus sprites, tomando como referência o centro de cada um. Vocês lembram que lá quando a gente criou os objetos, né, nossa classe objetos, nossa classe sprite, a gente introduziu esses métodos aqui, né, que retornam a posição do centro em x e em y de cada sprite. E a gente vai usar isso aqui agora. Então, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de vetx, ou seja, o vetor em x, que ela vai ser o centro em x, center x do meu sprite 1 menos o center x do meu sprite 2. Ok? Deixa eu só ver se o nome das funções está certinho, porque a gente não pode errar esse tipo de coisa aqui. Beleza. E vou criar um vetor em y, vety, que vai receber a mesma ideia, só que no eixo y, né? Então, centro y do meu sprite 1 e o centro y do meu sprite 2. Tá ok? Então, só para manter o comentário, aqui a gente vai calcula, né, a distância entre o centro dos sprites. Bom, agora a gente vai precisar de mais duas variáveis para armazenar a soma das metades dos meus sprites na largura e na altura. Então, vou botar aqui, ó, armazenar as somas das metades dos sprites, a largura e a altura. Então, eu vou chamar de sum half width, que eu vou armazenar a soma da metade da largura, e vou chamar de sum half high, onde eu vou high, onde eu vou armazenar as metades das alturas. Então, para isso, aqui no meu objeto eu também tinha funções que resolvem isso, né? Retorna a metade da largura e a metade da altura. Então, vou pegar a metade da largura do meu S1 mais S2 ponto metade da largura também.
E na metade das alturas, eu vou botar S1, qual é o nome da função lá? Metade da half height. Ponto half height mais S2 ponto half height. Beleza? Então aqui eu tenho os vetores já com as distâncias e tenho as variáveis que armazenam as somas das metades. Então agora eu vou verificar se houve colisão. Verifica se houve colisão. E agora ficou muito simples, né? Se a soma das metades do meu sprite forem menores do que a distância, então é porque houve colisão. Então eu vou usar aqui uma função ABS para retornar o valor absoluto dos vetores. E o valor absoluto, para quem não lembra, é o valor descartando, né, desconsiderando o sinal, se é positivo ou negativo. Porque aqui, quando eu tenho a subtração do centro em x pelo centro em y, eu posso perfeitamente ter valores negativos, dependendo da posição de cada sprite, né? Então, eu não me interessa saber se o valor é negativo ou positivo, então eu quero saber o valor absoluto aqui. Então, se o vetor em x for menor do que a soma das larguras e, novamente, math.abs, o meu vetor em y for menor do que a soma das alturas, então é porque houve colisão, minha variável heat vai receber o valor true. E, enfim, eu retorno a variável heat. Tá ok? Então, minha função ela recebe por parâmetro dois sprites, minha variável heat recebe false. Eu vou criar duas variáveis vetx e vet em y, que vão armazenar a distância do centro em x do meu sprite 1, né, com relação ao meu sprite 2, quer dizer, eu vou subtrair os dois, e mesmo processo no eixo y. Vou armazenar o tamanho, né, a largura e a altura nas metades dos meus sprites somados. E vou verificar aqui se a distância é menor do que os tamanhos na largura e na altura dos meus sprites. Se for, é porque houve colisão. E aí eu retorno o valor false ou true se houve ou não colisão. Ficou claro? Então, volto a dizer que eu tenho uma videoaula sobre colisão, que a gente explica isso aqui com mais detalhes. Então, tendo resolvido isso, agora é importante eu inserir esse arquivo, colisão, né, collision, aqui no meu index, no HTML. Então, eu vou inserir logo após aqui o arquivo que eu tenho meus objetos. Vou botar aqui collision. Isso, collision, certinho. E agora eu vou resolver isso aqui no meu script, que é onde está acontecendo o jogo. Então vamos lá no meu update. Aqui. Vamos achar a parte onde eu estou movendo os aliens, está aqui. Eu vou aproveitar que eu já estou fazendo uma varredura no meu array de aliens. Eu vou lá no final e vou fazer uma varredura também no meu array de mísseis, para ver se houve colisão. Então, para cada alien presente na tela, eu vou verificar cada míssil do meu array de mísseis, se estão colidindo ou não. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui, ó. Confere se algum alien foi destruído. Então, vou fazer uma função de repetição aqui, for var. Como eu já estou usando a variável i como índice aqui no meu array de aliens, eu vou usar a variável j como índice no meu array de mísseis. Então, aqui eu vou criar uma variável missile, que vai receber um míssil
identificado pelo índice J, e vou ver aqui se houve colisão entre o alien e o míssil. Então, chamo aqui uma função collide, passando como parâmetro o míssil e o alien. Caso tenha ocorrido a colisão, só para ver se está funcionando aqui, eu vou gerar um alert. Boom, aqui. Então vamos testar aqui para ver se está funcionando. Vamos dar um Enter para começar o jogo. E na hora em que o míssil atinge o meu alien, ele dispara uma função. Tá ok? Então, outra coisa que eu tenho que verificar aqui, além de se houve colisão ou não, é se o meu alien, se ele está num estado onde ele possa ser explodido, se ele já não está no estado exploded, que é o estado onde ele já foi detonado. Então, tem que ver aqui se meu alien ponto state é diferente de alien ponto exploded. Porque se ele já tiver detonado nesse estado de explodido, então eu não posso permitir que o meu míssil interaja com ele. Embora ele ainda vai estar sendo exibido na tela por mais um segundo. A gente vai ver como isso funciona agora mesmo. Então aqui eu não vou disparar um alert, claro, eu vou disparar uma função que eu vou chamar de destroy alien. Destroy alien. Que a gente vai construir essa função agora mesmo. Outra coisa que eu preciso fazer aqui também é remover o tiro da tela, né? O tiro que atingiu o alien. Então eu vou chamar minha função removeObject, que a gente já construiu, passando um míssil e o array da onde eu quero remover esse míssil, que é o mísseis, e removendo também o míssil dos meus sprites. Então, vou passar um míssil e o array sprites. E vou fazer aquele ajuste nos meus contadores. O contador J e o contador I. Já que eu vou remover dois objetos aqui do meu processo, né? Vou remover um alien, que estava no meu array de aliens, e vou remover um míssil que estava no meu array de mísseis. Então agora vamos construir essa função aqui, destroy alien. Bom, vamos lá embaixo, aqui eu tenho a função que cria os aliens. Acho que logo depois dela eu vou fazer uma função que destroy aliens. Destroy. Uma function destroy alien. Por parâmetro eu vou precisar receber um alienígena aqui, tá? Então, recebendo um alien por parâmetro, lá em cima eu vou passar esse alien por parâmetro. Vamos já aqui. E aí o que a gente vai fazer? A primeira coisa é mudar o estado do alienígena, o alien.state, para detonado, para explodido, né? Então, alien.exploded. Aí, se a gente for lá nos objetos, a gente vai ver que a nossa classe alien, ela tem uma função, um método que é só dela, que é o explode, que ele vai mudar o sprite do objeto alien. Quando ele está sendo exibido na tela, quando ele está sendo renderizado, o normal dele é exibir aquela navezinha. Então, no momento que ele for explodido, que eu invocar esse método aqui, ele vai mudar o sprite para um sprite de explosão, que está lá no meu sprite sheet. Então, vou chamar aqui o método alien.explode. E aí,
após 1 segundo, eu vou mudar essa imagem do sprite sheet da navezinha para a explosão, e após 1 segundo que essa explosão esteja sendo exibida, eu vou eliminá-la da tela. Então eu vou usar aqui o nosso set timeout, que ele dispara uma função, um método, alguma coisa, ele executa alguma função após um determinado tempo. Então eu vou dizer que ele vai executar o function em 1 segundo, que ele trabalha com milissegundos, então são 1000 milissegundos. Então após 1 segundo ele vai remover da tela o meu alien, ele vai remover do meu array de aliens e vai remover também do meu array de sprites. Alien dos sprites. Ok? Então, a nossa função, nosso método destroyAlien, ele recebe um alien por parâmetro, muda o estado do alien para exploded, porque aí umas mísseis não vão mais interagir com ele. Ele muda o sprite que está sendo exibido, que está sendo renderizado, pela imagenzinha da explosão. E após 1 segundo, o meu set timeout vai remover o alien do array de aliens e vai removê-lo do array de sprites também. Tá ok? Então vamos ver se está funcionando direitinho. Dá Enter para começar. Beleza. Então agora eu já estou explodindo os meus aliens. Tá ok? Então, nesse vídeo a gente só vai fazer isso aqui, tá? Já é bastante conteúdo. E aí no próximo vídeo a gente começa a trabalhar a interação com o jogador. Quer dizer, a gente tem que trabalhar a questão do feedback, né? Criar as mensagens com relação à pontuação, percentual de acerto, o splash screen, game over, esse tipo de coisa. Então é isso aí, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Se vocês gostaram do conteúdo, deem joinha. Qualquer dúvida, podem comentar aí na seção de comentários do vídeo. Tá ok? Compartilhem com seus amigos. Se inscrevam no canal. Agradeço demais a atenção de vocês. E é isso aí. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.